Muito obrigado, pastor André Aguiar Lisboa. Muito obrigado a todos que participaram do culto até esse instante, da direção. Muito obrigado a você por sua presença aqui conosco. Muito obrigado ao nosso Deus por aceitar o nosso culto. Nós estamos aqui implementando um novo horário. No passado, nos reuníamos às 20 horas. Depois, 19h30. Depois 19 e agora 18. O tempo vai determinando que mudanças sejam feitas de tal modo que possamos nos reunir de um modo mais tranquilo para todos. E também estamos numa jornada de algumas semanas estudando aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças de Jesus. E aqui estamos chamando de o caminho de Jesus para a felicidade. Então, os que vieram na primeira semana, que foi a antepassada, ganharam um roteiro de estudo. Quem trouxe hoje o seu roteiro? Já vi gente que fez assim, ó, esqueci. Quem trouxe o roteiro? Levanta aí o roteiro aí. Tá bem. Quem está vindo hoje pela primeira vez e vai participar dos próximos domingos? Levante a mão. Então tá bem, vamos providenciar mais roteiros. Na semana que vem você vai ter o seu roteiro também. Porque esse roteiro, esse é o nosso projeto, tem lugares para você preencher. É uma maneira de entrarmos mais profundamente no tema, no assunto, no desenvolvimento. Hoje, nós vamos falar da terceira felicitação de Jesus, ou a terceira bem-aventurança, como nós conhecemos muito bem. E quando nós lemos esse texto, nós ficamos com a impressão que ele está ultrapassado. Isto é, que essas palavras de Jesus não se aplicam mais aos dias de hoje. Vou lê-las então. Os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Depender, uma palavra totalmente fora de moda. Os que dependem de Deus, e na tradução literal, são os pobres de espírito. Você é um pobre de espírito? Depende do sentido da palavra, na verdade, porque tomou um sentido tão pejorativo que é um xingamento a alguém pobre de espírito. Nem vou prestar atenção no que está falando. Mas o que é que Jesus quis dizer? Ele estava falando de uma pobreza de natureza espiritual, aqueles que reconhecem a sua fragilidade. Por isso eu preferi chamar de os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que choram são felizes, porque receberão o conforto que precisam. E hoje, então, os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes, porque receberão o que buscam. A tradução tradicional, umas trazem os humildes, e outra traz os mansos. Eu me debrucei sobre esse assunto para entender o que está sendo dito e entendi que são aqueles que lutam. Porque a ideia dessa felicitação de Jesus são aqueles que estão a caminho, que estão em marcha, que estão andando. Imagino que Jesus usou essa expressão porque quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a fluir das cidades próximas, pequenas cidades, 400 habitantes, 500, 300, para ouvir aquele homem que falava com uma autoridade incrível. Então, vocês que estão vindo, Macários, é a palavra no grego, são felizes, vocês estão em marcha, vindo em minha direção para ouvir o Evangelho, vocês são felizes, essa é a ideia. Então, penso que a terceira bem-aventurança é essa, os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes porque receberão o que buscam. Os que passam fome e sofrem injustiça são felizes, porque terão as suas necessidades atendidas. Difícil, mas isso fica para outra semana. Hoje vamos tratar dos que lutam, mas não lançam mão da violência.
Os que agem com compaixão com os outros são felizes, porque serão tratados com compaixão. Os que preservam puros os seus corações são felizes, porque encontrarão alegria plena no Deus eterno. Os que promovem a paz são felizes, porque serão reconhecidos como filhos amados do Deus eterno. Os que sofrem perseguições por amar a justiça são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que são insultados, perseguidos e caluniados por me amar são felizes. Eles podem desde já se alegrar grandemente, porque receberão uma grande recompensa do céu. No passado, os profetas do Deus eterno sempre foram perseguidos. Queremos hoje então nos debruçar sobre os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes, porque terão suas necessidades atendidas. E essa bem-aventurança retorna mais adiante, quando Jesus diz que são felizes aqueles que promovem a paz. O caminho de Jesus para a felicidade é uma revolução. Não se encontra em nenhuma filosofia esse caminho. Não se encontra em nenhuma outra religião esse caminho. É exclusivo, é original em Jesus. Talvez uma religião aqui tenha uma frase, um pensador ali tem outra frase, mas esse conjunto de afirmativas, esse capítulo sobre a felicidade, nos moldes aqui apresentados, esse material é exclusivo de Jesus. Nunca ninguém falou isso. E agora nós temos a tarefa de viver isso. O que é que a nossa sociedade diz sobre a felicidade neste capítulo? Nós temos uma proposição sempre predominante no mundo em que vivemos. Ouvimos então que felizes são os que conseguem, pela força ou pela técnica, tirar tudo o que podem da terra, como se fosse um prato a ser devorado, um monte a ser desbastado, um jardim a ser devastado. Mas Jesus diz que felizes são os que vivem bem na terra, que sabem viver bem na terra, como um belíssimo planeta entregue a nós. São aqueles que se alegram na terra, são aqueles que esperam da terra apenas o que podem esperar. E nós vivemos a nossa crise climática exatamente porque as pessoas não sabem lidar com esse dom, com esse presente que Deus lhes deu, que é a terra. Até ouvimos hoje um grande esforço em direção a práticas mais sustentáveis. As empresas, inclusive, têm projetos nesse sentido, porque nós chegamos a um ponto da insustentabilidade, não é um trocadilho. Porque o que nós ouvimos é, vamos tirar tudo, o que for possível, como se fosse inesgotável. Nós ouvimos que são felizes aqueles que se exaltam, aqueles que conquistam, aqueles que vencem. Mas felizes são aqueles que admitem a sua impotência, nosso primeiro encontro, e se alegram na humildade e na mansidão, porque reconhecem a sua própria limitação intelectual, moral, espiritual e mesmo física. O que nós vemos são pessoas que não só malham o corpo, que é muito bom, nada contra, absolutamente nada contra, eu preciso fazer isso, mas exibem. Esse é o problema. Nada contra malhar o corpo, mas exibir o corpo, me perdoe, como se fosse um Hulk, um monstro, mas isso é bonito. É o que nós ouvimos. Essa é a nossa cultura e as pessoas se lançam nisso, nesse extremo. Mas isso é elogiado, exaltado, incensado
o caminho da felicidade. No entanto, Jesus nos propõe um outro caminho. Um caminho que realmente nos permite viver a vida em toda a sua intensidade. Não do modo que nós encontramos uma citação do profeta Isaías, repetida por Paulo, o apóstolo, em que as pessoas dizem umas às outras: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, a vida começa aqui, a vida acaba aqui, vamos a todos os extremos para nos aproveitar de tudo que a vida pode nos dar aqui e agora, porque depois do agora não tem mais nada. Esse é um extremo que cobra de todos um preço muito elevado, mas Jesus nos diz que nós podemos viver de um modo sereno. O que nós aprendemos é que quem tem dinheiro, por mais que nós saibamos que não seja assim, por mais que nós digamos que não seja assim, é quem tem dinheiro. E é muito interessante a gente às vezes ver crimes aparentemente passionais, em que um homem mata sua esposa, ou, enfim, um familiar ou alguém, e quando você começa a investigar ou ler sobre o assunto, descobre que no fundo era dinheiro. Né? Essa idolatria total do dinheiro, não que o dinheiro não seja bom, o dinheiro é maravilhoso. Mas quando ele se torna o nosso Deus, o nosso mamon, ele requer adoração exclusiva, desculpe o trocadilho, monoteísta, só o dinheiro e nada mais. Mas Jesus nos ensina um outro caminho. Nós aprendemos também que felizes são os fortes, os que falam firme, os que não deixam para depois, os que não perdoam, os que resolvem na hora o problema, os que não aguentam nenhum tipo de humilhação. Por exemplo, daí as guerras. Um dá um tiro no outro, do outro lado da fronteira, e outro dá um tiro em 10. E outro devolve com 20, que devolve com 40. E gerações inteiras, 4, 10, 20 gerações, condenadas a matar o outro para fazer a paz. Esse é o modelo de vida que nós temos. Mas Jesus nos propõe o caminho da serenidade. Um dos textos mais extraordinários de Jesus é quando ele, em Mateus 11, 27 a 30, nos diz assim, texto muito conhecido, que certamente sabemos de cor. Sei que vocês estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, e eu lhes darei alívio. Venham viver no compasso do Evangelho. Aprendam a viver do jeito que eu ensino. Eu lhes dedicarei meu coração cheio de compaixão e simplicidade. Só no Evangelho há descanso verdadeiro. Eu cuidarei de vocês com ternura. O Evangelho não é pesado, mas leve. Jesus foi comissionado por Deus, o Criador, para abençoar os mansos. Gosto muito de um hino antigo nosso que diz, baseado em Isaías 40, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Por isso que o Sermão do Monte é uma revolução, é um outro jeito de viver. O cristianismo é outro jeito de viver. E aí
nós temos que fazer as nossas escolhas. Ele diz, Jesus então, que a herança está reservada para os mansos, os humildes, os serenos. E nós aprendemos uma outra história muito tocante, quando Jesus se apresenta numa sinagoga, o mestre dá a ele um texto para ler, ele lê esse texto, e esse texto fala da vinda de alguém, Messias é a palavra, que iria libertar os cativos, alimentar os famintos e uma série de circunstâncias da vida. Diz o texto que ele fechou o rolo que tinha na mão e disse, essa profecia hoje está se cumprindo comigo. Obviamente teve que correr, porque senão iam matá-lo. Jesus é aquele que cuida dos que estão com o coração quebrantado. Por qualquer razão, qualquer circunstância, esse quebrantamento. Jesus é aquele que anuncia liberdade aos cativos. E aqui eu penso, irmãos e irmãs, em alguns de nós que por vezes estamos cativos, escravizados ao nosso passado. Eu tenho repetido isso aqui inúmeras vezes, que a nossa infância é para sempre. Aquelas palavras horríveis que ouvimos nunca nos abandonam. Na linguagem antiga se chamava de praga. Aquela praga que nos rogaram, algo como assim, você nunca vai dar certo na vida. Ou eu e seu pai nos separamos quando você chegou à nossa família. Situações dessa natureza que fazem com que essas vidas passem toda a sua existência com o pescoço ao quebrado. Eu conheço pessoas que estão presas a um passado que não construíram, que construíram para elas, como se fosse uma canga colocada sobre os seus ombros, um peso enorme que nunca foi tirado, mas Jesus está aqui para nos tirar da escravidão de um passado que construíram para nós e nos legaram, não de paz, mas de medo. Jesus é aquele que consola os que andam tristes. É claro, quando passamos por uma dificuldade, quando uma derrota nos vence, nem sempre vencemos, nem sempre passamos os concursos que nós fazemos, nem sempre passamos nas provas com nota 10, que tanto esperávamos, nem sempre nosso namoro dá certo, nem sempre nosso casamento dá certo, nem sempre no emprego nós somos promovidos, nem sempre temos emprego. Isso faz parte da condição humana. Tristeza é natural, comum, normal. Mas Jesus veio para nos consolar na tristeza. Jesus veio para reconstruir as nossas vidas em ruínas, restaurando essas ruínas em prédios novos, em casas novas, em jardins novos. Jesus está aqui para renovar aquelas vidas devastadas. Há muitas gerações devastadas. Ele tem poder para isso, ele foi enviado para curar os corações feridos, humilhados, para libertar os que estão presos ao passado, para consolar os que estão entristecidos pelas derrotas e perdas, para reconstruir vidas para que sejam dignas. Ele disse uma vez, Jesus, quero que saibam
que eu e o Pai Eterno agimos em completa sintonia. Ele me conhece de modo perfeito, e de modo perfeito eu o conheço. E eu agora lhes dou o privilégio de também conhecerem o Pai Eterno. Foi para isso que ele aqui veio e ainda se encontra entre nós, para que nós sejamos por ele abençoados. Nesse roteiro que entregamos aos que vieram em nosso primeiro encontro, que vamos providenciar para os de hoje, nós encontramos aqui alguns aspectos que eu gostaria que você, tendo o seu aí, pudesse então abrir para fazermos aqui um breve exercício. Eu não sei como você está agora, não sei como está a sua vida. Talvez esteja tudo bem, tudo funcionando bem, e isso realmente é motivo de louvor, de alegria, graças a Deus. Mas pode ser que nesse momento, você olhando para o futuro, não o vê. Buscando horizontes, não os enxerga. Por isso estamos aqui, para sugerir esse compromisso com Jesus. Eu quero ler então o que nós anotamos para a nossa reflexão. Felizes, segundo a ideologia única, vou repetir porque esse única é necessário, infelizmente. Felizes, segundo a ideologia única prevalecente nas mentes das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, são os que se exaltam, os que conquistam, os que vencem. Mundo da mentira. Mas Jesus diz que os felizes são aqueles que com tristeza contemplam sua impotência e sua fraqueza. Porque aí vai ter início a vida verdadeira. Há um provérbio etíope que diz que só há remédio para quem acha que precisa de remédio. A mentira é predominante, é prevalecente e chegou a um ponto da exaustão nas redes sociais, quando as pessoas postam aquilo que rende mais audiência para elas mesmas, sem nenhum compromisso com a verdade da sua vida, mas aquilo que rende cliques, que rende audiências. Então, às vezes é muito chocante que alguma dessas pessoas cometem atos desesperados contra si mesmas ou contra outras pessoas. E as pessoas abrem, então, o seu Instagram, por exemplo, folheia ali vários posts e não combina com aquele fato. Há duas pessoas. Uma, a pessoa que queria que os outros soubessem que ela era. E outra, que era a que ela era. Estou insistindo nesse ponto, porque nós não precisamos caminhar por essa direção. Eu posso mostrar a minha fragilidade. Você pode mostrar a sua fragilidade. E é aí que começa a sua força. O apóstolo Paulo não diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte? Porque quando eu reconheço que eu estou fraco, eu posso caminhar para ser então forte. Mas quando eu sou forte, afirmo que sou forte e faço de conta que sou forte, eu vou continuar na minha fraqueza, sem nenhuma chance de mudança. Eu espero que nenhum de nós aqui esteja sendo consumido, carcomido por essa mentira. Os fortes não são os que se exaltam, não são os que conquistam, não são os que vencem. Os fortes são aqueles que, embora tendo forças,
também admitem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Quantas pessoas você conhece que precisando de um aconselhamento psicoterápico, de uma terapia, não buscam, porque são fortes. Eu vou resolver sozinho. E não buscam uma ajuda que os possa ajudar a enfrentar a sua dificuldade. Vocês estão me vendo aqui, e eu estou lendo aqui, vendo vocês. Eu não uso óculos. Mas a vida inteira eu usei óculos, fundo de garrafa. E alguém me disse, por que você não opera? Não, eu sem óculos não sou eu. Tolice. Vai tomar banho de óculos, coisa horrível, quem usa sabe disso. Eu então decidi operar. E operei a miopia, enxergando que nem uma criança de 8 anos de idade. Aí depois o tempo passou e começou a ficar meio embaçada a coisa. Eu fiz outra cirurgia para limpar a catarata. Por que estou contando essa história um pouco jocosa? Por que estou enxergando que nem um lince? Porque eu procurei ajuda. Não, eu estou enxergando bem. Os meus óculos que estão com problema. Mas não procurei ninguém para ver se é verdade. E fui me enganando a mim mesmo. É isso. Às vezes nós temos problemas. A única coisa que temos que fazer é admitir o problema. Se eu admitir o problema, tem solução. Mas se eu não admitir, não tem solução. Jesus garante, segundo lugar, quem tem o roteiro pode abrir aí, são aqueles que têm como meta para as suas vidas manter o equilíbrio no meio dos extremos. Os mansos são os que sabem que a virtude está no meio, não na temperatura muito fria, que alguns já colocaram aqui um casaquinho, né? Ou no calor muito forte. A virtude está no meio, não na extravagância, na serenidade, não na rebaalização. Eu tenho que explicar o que eu quero dizer com isso. Como é que era o culto em Israel? Falando aqui do período do templo, mesmo período do tabernáculo, falando, portanto, ali do ano 940 em diante. O que nós temos ali? As pessoas vinham de suas cidades, só havia um templo, o de Jerusalém, vinham de suas cidades e entravam cantando músicas alegres, ou às vezes até mesmo tristes, subindo as escadas, entrando no santuário, eles contemplavam a Deus. Esse era o culto. Como é que era o culto que gerava nos israelitas uma grande sedução? Era o culto a Baal. Como é que era o culto a Baal? Muita bebida, muita comida e muita sexualidade. Isso exercia um fascínio, porque o culto de Israel, aspas, era chato. Chegava lá, no altar, na hora do sacrifício, fazia o sacrifício e voltava para casa. Era muito chato. Mas o culto a Baal, esse culto era muito bom. Nascia até criança, às vezes, depois do culto. Era um carnaval. Estou dizendo com isso para a gente ter em mente isso que Jesus está nos aconselhando. Os mansos são os que sabem que a virtude está no meio, não na extravagância, na serenidade, não na rebalização da vida, no autocontrole, não no descontrole. Os extremos existem, mas felizes são os que se controlam para não tocar os extremos. Mansos são os que procuram manter sob controle o seu instinto, o seu impulso e a sua paixão.
ter impulsos, ter paixões é maravilhoso. Estamos vivos. Impulsos, paixões. Mas se eles nos controlam, estamos perdidos. Por isso que a virtude está no meio. O instinto existe, o impulso existe, a paixão existe. Mas nenhum de nós é a sua paixão, nenhum de nós é o seu impulso. Esses elementos são parte de nossa identidade, mas não a nossa identidade. Eu quero concluir então com essa linha aí, uma decisão a tomar. Eu tenho refletido bastante sobre isso e quero então simplesmente dizer o meu desejo e esperar que seja o seu. Eu desejo, está escrito aqui, que Jesus seja o comandante da minha vida. Eu não me comando mais. Eu me comandei e deu errado. Que Jesus me controle. Que Jesus controle o meu temperamento. Que Jesus reforme o meu caráter. E a pergunta que eu faço para você responder, quem tem pode responder, é: este é o seu desejo? Você abre mão do controle da sua vida e entrega o controle da sua vida a Jesus? Esse é o convite para essa bem-aventurança. No final, há uma oração aí, você pode ler. Quem tem pode ler comigo, por favor? Vamos juntos, os que têm, uma oração a fazer. Eu sei, ó Deus eterno, que é dos mansos a vitória. Até canto que não é dos fortes a conquista. Só que a minha natureza não coopera comigo. O que farei? O que farei se todos dizem que posso bater, fazer e acontecer? Aqui estou para dizer que confio em Ti. Ajuda-me a confiar mais em Ti. Ajuda-me a renunciar ao uso da força quando preciso esperar que Tu hajas. Tocamos, queridos irmãos, queridas irmãs, em vários aspectos da nossa vida, que demandam, da parte de cada um de nós, de mim, de você, demandam decisões. De novo, voltemos aqui às bem-aventuranças de Jesus. Imaginemos que estamos vindo ao encontro dele para ouvir a sua mensagem. Aí ele diz: bem-aventurados são os que lutam, mas não lançam mão da violência. O que eu faço com isso? Ou, felizes são os que mantêm o equilíbrio. O que eu faço com isso? Ou, felizes são os mansos. O que eu faço com isso? Ou, felizes são os humildes. O que eu faço com isso? Porque pode ser lindas palavras, um poema de Jesus. Ou pode ser algo profundo, marcante na minha vida. Talvez você já tenha experimentado a tragédia de permitir que o seu temperamento governe você, levando-o a situações, algumas que você pode corrigir e outras que talvez não possa, dadas as suas consequências. Quantas vezes nós aqui deixamos que o nosso instinto nos governasse e tomamos decisões que não devíamos tomar, fizemos coisas que não devíamos fazer. Mas se o instinto continuar a nos dominar, se o desejo continuar a nos controlar, se a paixão continuar a nos conduzir, erramos e continuaremos errando. Mas se tomarmos a decisão de Cristo comandar a nossa vida, o nosso instinto, o nosso desejo, o nosso temperamento, o nosso caráter, nós seremos abençoados. Nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser abençoados. Então ele nos diz qual é o caminho, o revolucionário caminho, que é bem diferente do caminho que as pessoas seguem, porque é o discurso que ouvem. Nós estamos aqui para falar do discurso de Jesus. Essa semana
eu encontrei com uma pessoa, depois de muito tempo, que não tinha ido na loja dela, e ela, muito afetuosamente, veio me abraçar, disse que bom que você voltou aqui, porque eu vou na sua igreja. Eu falei, você falou isso várias vezes, nunca foi. E ela me disse, mas eu senti um desejo de ir à sua igreja. Eu estou precisando ir à sua igreja. Eu não sei a história dela, não sei por que ela está dizendo isso. Não foi para me agradar, certamente, foi algo do coração dela. Estou contando essa história porque nós aqui da direção do culto, oramos por esse culto, mas não sabemos por que você veio aqui. Talvez alguns nem saibam por que vieram aqui. Mas é possível que alguns vieram aqui no momento de sua vida em que se encontram num ponto em que precisam tomar uma decisão. Uma decisão, por exemplo, de submeter, de entregar a sua vida completamente a Jesus. Quem sabe você veio aqui para fazer isso. Nós queremos lhe dar essa oportunidade. Talvez você tenha vindo aqui porque está cansado, cansada de andar na contramão do sermão da montanha, mas na mão do mundo em que nós vivemos, colhendo então as consequências maléficas de não seguir a Jesus e seguir o mundo em que vivemos. Eu quero dizer, hoje eu quero um ponto de mudança na minha vida. Eu quero que Jesus controle a minha vida. Eu não sei. Talvez você tenha olhado para si mesmo e visto que a sua qualidade de vida como seguidor de Jesus está muito aquém, muito abaixo daquilo que Jesus espera, o que você mesmo espera para a sua vida. Você diz, não, agora eu quero ter uma vida com qualidade. Uma vida de profunda intimidade com Jesus. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não sei o que é que nesse momento está pulando no seu coração. Que sentimento, que desejo está agora no seu coração.